A gente começa falando sobre vidas em Marte, vida em Marte. Será que de fato aconteceu, acontece? O que há nesse planeta que exerce tanto fascínio nos cientistas, nas pessoas, de modo em geral? Um tema bastante importante, e eu tinha pedido Fontana, na verdade, para falar sobre isso, porque é um tema que particularmente me interessa muito. Então, conosco hoje, aqui na Rádio Câmara e também na TV Câmara, Mário Fontana, para falar sobre vida em Marte, do canal Nerd aos 50. Fontana, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez o espaço, né, Raquel? Vamos aí falar esse assunto bacana aí. Você me prometeu de falar, né, Fontana, que a gente sempre discute muito sobre isso, e eu acredito que nas suas discussões, nas suas rodas virtuais de discussões, isso deve estar sempre voltando, né? Porque é um tema que, de fato, existe sempre uma dúvida, sempre uma interrogação nesse assunto. Existe ou existiu vida em Marte? Sim, sem dúvida. Tanto que Marte é o planeta mais assediado por missões espaciais na busca de vida, né? Meu nome é Mário Fontana, sou matemático e astrônomo amador, e você está no canal Nerd aos 50. Seja muito bem-vindo. A gente precisa de entender de onde que vem esse fascínio, por que a gente não fala a vida inteira, a gente sempre fala em marcianos. Sim. Não falamos em saturnianos, em netunianos, né, ou jupiterianos, né? Por que será? Né? Na verdade, Marte é um planeta muito parecido com a Terra, né? Um planeta rochoso, está na região considerada ainda como região habitável, muito próximo da Terra, né? E com características muito semelhantes à Terra, né? E aí algumas coisas do passado também despertaram esse imaginário da vida em Marte, né? Da parte científica, a gente tem aí que um astrônomo italiano, em fins do século XIX, chamado Schiaparelli, ele publicou um artigo científico com suas observações práticas do planeta Marte, citando que seriam canales, palavra italiana canales, que traduzindo hoje para o português seriam sulcos ou regos ou riachos, né? Então ele disse que tinha marcas de sulcos. Porém, a tradução errada da palavra canale, por ser um falso cognato, vamos dizer assim, foi traduzido como canais, e canais remete a obras de engenharia. E aí a Europa e a América ficou em polvorosa, já com aquela ideia de que teríamos vida inteligente em Marte. Inteligente, né? E Schiaparelli, ao longo da sua vida de astrônomo, né, teve problemas de visão e anunciou sua aposentadoria. E um grande entusiasta aí da teoria de Schiaparelli, que era o Percival Lowell, um americano milionário excêntrico, né, resolveu dar continuidade, construiu um observatório magnífico no Arizona, o observatório Flagstaff, né? E aí ele começou a observar Marte. E ele observava, como naquela época a fotografia era muito limitada ainda, né? Ele observava e desenhava tudo que ele via. E ele começou a ver verdadeiros canais. Ele enxergava os relevos que ele enxergava ali, parte conduzido também pela imaginação, parte pela né, aquela euforia de estar vendo aquilo ali. Ele fez ele chegou a uma rede intrínseca de canais, e que ele supôs, ele chegou a publicar 3 livros falando disso, né, supôs serem canais de irrigação em Marte, que levavam água dos polos de Marte para o Equador, né? A gente já sabia que a atmosfera de Marte era rarefeita e que provavelmente a água líquida estaria se esvaindo para o espaço. Então o Lowell imaginou que aquilo ali era um último suspiro da civilização marciana em tentar sobreviver, tentando bombear a água dos polos para o Equador. Você vê a viagem, isso, né? Isso falar, inteira, muita viagem, né? Mas a vontade de que de achar alguma coisa, sim, né? Sim, é a grande vontade. E Lowell foi um cara, ele teve isso aqui, mas Lowell foi um cara, por exemplo, a descoberta de Plutão teve o dedo de Lowell determinante. Se não fosse Lowell, nós demoraríamos muito mais anos para descobrir Plutão. Ele era um cara muito sério, né? Então, assim... Ele tinha credibilidade. Sim,
Sim. que está falando. Mas aí, na época, como sempre, né, os céticos vieram e discutiram, não pode ser. Surgiu um biólogo que é coautor, inclusive, da teoria da evolução, que falou assim, olha, gente, espera aí, Marte, pelas condições de hoje, ele provou na época, não pode abrigar água líquida, não. Então, ninguém ia fazer canal para levar o nada a lugar nenhum. Então, ficou essa controvérsia e aí falaram assim, quer saber do negócio? Nós vamos descobrir se tem água líquida ou não quando a primeira sonda espacial for a Marte, nós vamos descobrir se tem canal ou não. Então, na verdade, toda essa discussão era baseada em suposições. Sim, em observações de algumas coisas que eles não sabiam definir o que estavam vendo e que suporam, veio a suposição de ser uma coisa que, na verdade, não era. Eram partes de um relevo marciano, né? Mas aí, essa coisa de Lowell, ela suscitou a viagem, né? A viagem. As pessoas, por exemplo, nós tivemos aqui o Edgar Rice Burroughs. Muita gente talvez não vai conhecer o nome do autor da obra, mas vai conhecer uma das obras dele, que criou o Tarzan. E aí o Edgar Rice Burroughs criou o John Carter, que era, na verdade, um herói da Terra que foi para Barsoom, o planeta Marte, onde ele combatia com gladiadores de 2 metros verdes. Então, assim, grande parte do que a gente imagina que são os homenzinhos verdes de Marte veio das obras de Edgar Rice Burroughs. Então, na verdade, a cor verde foi simplesmente aleatoriamente. Sim. Porque nesse livro, esse John Carter, ele povoou, para você ter ideia, era os quadrinhos da época, né? Ele saía em pequenos... eram pílulas, né, que depois foram compiladas em livros, mas ele rendeu 10 volumes da história de John Carter e as crianças da época viajavam com aquilo ali, ficavam aguardando avidamente sair o próximo número, né? Então, imagina, essa geração ali do final do século XIX, começo do século XX, cresceu com isso na cabeça, né? Sim. Que os marcianos, os homens verdes, anteninhas, os heróis, enormes, cabeção, verde. 3, 4 braços, né? 4 pares de braços, né? E aí é isso que a gente tem hoje de concepção do que são os marcianos. Boa parte veio disso. Pura invenção. Por invenção, né? Sim, Na verdade. Né? De um escritor de ficção científica, né? Olha que loucura, né? gente. Que aproveitou o que a gente chama de hype, né? Que era o assunto do momento, e aproveitou, surfou na hype ali e fez o famoso John Carter, né? Que bacana. Agora, e aí a partir desse momento foram mandando sondas, né? O Curiosity trouxe informações. Como é que a coisa chegou? O Curiosity é uma coisa muito recente, modernosa, vamos dizer, né? A gente teve aí a primeira sonda que sobrevoou Marte, que é a Mariner, e aí ela observou que, na verdade, não existiam canais artificiais, eram todos partes de relevo, né? E um em particular que foi dado o nome em homenagem a ela, o Vale Marineris, que é um cânion gigantesco, milhões de vezes maior que o Grand Canyon dos Estados Unidos. Ele tem o tamanho dos Estados Unidos de costa a costa. Tá? É gigantesco. Então é considerado o maior cânion do sistema solar. E o nome foi dado à missão Mariner, que foi a primeira que descobriu lá, então, o Vale Marineris. Né? E aí descobriu-se que realmente Lowell não tinha visto os canais. Mas ficou aquele negócio, mas Marte é um planeta muito semelhante à Terra, é um planeta rochoso, numa região teoricamente até habitável ainda. Por causa da posição em relação ao sistema solar também. Em relação ao Sol, a distância do Sol e tal. E aí, tem vida, ou teve vida, né? E aí veio a primeira nave dos Estados Unidos, foi dos Estados Unidos que pousou em Marte. Na verdade, foram 2 naves simultâneas, a missão Viking, né? Elas foram lançadas em 20 de julho de 1976. Inclusive, acabaram de fazer aniversário, né? Porque nós estamos no mês de julho, né? Mês de julho, recentemente, né? E essas sondas, elas pousaram a 8 quilômetros de distância uma da outra no planeta Marte. Uma numa região chamada Crises e outra na região chamada Utopia Planitia. E elas levavam, Raquel, 3 experimentos para testar se existia ou não vida microbiana em Marte. Você vê que eles foram bastante
sutis, eles não quiseram caçar nem vida macrobiana, né? Nem a vida grande, eles procuraram por micróbios primeiro, né? É porque a partir daí poderia desenvolver vida, a vida se desenvolveu na Terra a partir das bactérias, né? Dos micróbios, né? Então lá não poderia... Que é um assunto legal da gente falar depois, viu? Certamente. Muito bacana. Com certeza, já está anotado. Está na pauta. Mas aí o que acontece? As sondas Vikings levaram 3 experimentos para comprovar se poderia ou não existir vida em Marte, vida microbiana. E a surpresa, 2 deles deram positivas. Olha 2 dos experimentos deram positivos. E aí, então, existe vida em Marte? E aí eu vou explicar primeiro esses experimentos para a gente debater sobre eles aqui. O primeiro era uma sopa orgânica que foi levada aqui da Terra, a bordo da sonda, e a sonda coletava amostras do solo marciano e jogava lá dentro. Sim. Quando foi feita essa coleta, observou-se ali naquele recipiente hermeticamente fechado que estava gerando gases ali dentro do ambiente. Então, o que a gente estava supondo ali? Que aquela sopa orgânica ela estava sofrendo a ação de micróbios do solo marciano e sendo decomposta. E os gases seriam produto dessa decomposição da matéria orgânica. Experimento 1. Queria falar para vocês que voltou a nossa parceria da Insider Store com o canal Nerd aos 50 Astronomia. Isso mesmo, agora você pode usar aquele código especial para ter 12% de desconto nas camisas tecnológicas da Insider. Basta digitar na hora da sua compra Nerd aos 50. É o cupom Nerd aos 50, não esqueça. Corre lá na Insider Store e pegue a sua camisa tecnológica, a mais tecnológica do Brasil. Experimento 2. Um tubo fechado com os gases da atmosfera da Terra e também ali dentro foi julgado solo marciano. E aí, quando foi julgado o solo marciano, esses gases da atmosfera terrestre foram combinados com as amostras de solo, gerando moléculas orgânicas. Então, quer dizer que pequenos micróbios poderiam estar sintetizando em compostos orgânicos da atmosfera terrestre. Sim. Né? Então, o que falaram? Opa, tem alguma coisa que tem, temos micróbios em Marte. Sim. E aí vieram céticos, né? Opa, peraí, nós precisamos... Não podemos cometer o mesmo erro de Lowell, falando que os canais de Marte eram de fato canais. Então, nós já aprendemos com isso. Então, primeiro ponto. A luz ultravioleta do Sol, quando ela incide em terrenos com excesso de ferro, que é o caso do planeta Marte, né? Ela cor vermelha também. Exatamente, né? Vem disso aí, do ferro enferrujado. Sim. Que tem em Marte, por isso que ele é vermelho, né? Então, ela pode causar reações químicas que dão essa sensação de decomposição da matéria orgânica, o que explicaria lá a nossa primeira experiência. Tá? E outra questão é que poderia existir no solo marciano algum tipo de agente catalisador inorgânico que seria capaz de fixar os gases e causando aquele tipo de molécula da segunda experiência. Então, acontece o seguinte: podemos ter encontrado já nos anos 70 vida em Marte, mas não podemos afirmar com certeza se sim ou se não. E essas experiências não foram mais repetidas, porque aí você levar de novo outra sonda, outra tentativa para bater na mesma coisa, então aí foi... Mas a gente não tem processos mais evoluídos para poder, né, assim, certificar de fato e não ficar nessas suposições, porque de fato ali, numa área que você não conhece, com tantas possibilidades, né, de influência ali... Quer dizer, hoje em dia, com a tecnologia, será que a gente não conseguiria resultados mais assertivos? Primeira coisa que é chegar à conclusão, olha, 2 naves plantadas literalmente no solo de Marte não dá em nada, né? Nós precisamos de uma coisa que ande, para ela ver terrenos diferentes, né? Para ela procurar, por exemplo, as sondas Viking pousaram em locais planos muito seguros, né?
para não ocorrer nenhum acidente durante o pouso. E a ideia, mas você já imaginou se as Viking pudessem locomover? Elas pousariam em um lugar plano e seguro e iam andando, iam subir montanha, escalar picos, descer vales, né? E aí vieram a ideia dos rovers, né? E hoje nós temos, da parte dos Estados Unidos, 2 rovers, né? O Perseverance e o Curiosity. O Curiosity chegou primeiro, né? O Curiosity chegou em 2012, né? E o Perseverance em 2019, né? E também temos o Churong, que é da China e que está lá em Marte desde o ano de 2021, finais de 2021. Então hoje nós temos 3 rovers se movimentando. E o Curiosity encontrou no solo marciano moléculas orgânicas como nunca se tinha visto. Basicamente, algumas moléculas que são resultado de processo de vida. Podemos ter mais um indício de que pode ter existido vida em Marte, ou pode ainda existir vida microbiana, mas ainda não se pode afirmar, tá? Com segurança. Mas estamos caminhando. Aí, chegar à conclusão que é o seguinte, gente, para a gente falar que tem vida de verdade, a gente tinha que pegar uma porção do solo marciano e trazer para cá e analisar aqui e isolar um possível micróbio. Sim. Ou um fóssil de um micróbio. E aí a missão do Perseverance, que é a mais nova, além de outras, e dentre outras coisas, ela está coletando solo, amostra de vários pontos do solo marciano e guardando em tubos de titânio, que seriam tubos tipo de ensaio, que são selados hermeticamente, e esses tubos vão ser enviados para a Terra em mais ou menos 2029. Uma sonda vai lá buscar esses tubos e trazer para cá para a gente fazer uma análise de fato criteriosa, igual foi feito com as amostras lunares, e aí sim vamos ver se a gente consegue isolar uma bactéria ou um fóssil bacteriano. Não que o Perseverance e o Curiosity não possam também encontrar isso e já avisar este lá, tá? Mas assim, é um passo a mais nessa pesquisa, né? E aí a gente fica nessa de, será que sim, eternamente? Será que em 2029 a gente consegue alguma resposta, Fontana? Quem sabe, né? Assim, o imaginário, né, trabalha muito em torno disso aí. Isso traz muita curiosidade, de fato, muita vontade de ter alguma resposta, porque é aquilo que você sempre falando, a gente procura respostas, né? A gente procura respostas de tudo para a gente entender como é que o processo da vida acontece. Quer dizer, a gente tem possibilidades reais, mas você acha que vida, tipo, encontrar um marcianinho por ali, zerada essa possibilidade? Na minha opinião, nós podemos encontrar fósseis da vida marciana. Sim. Eu acho que nem micróbios, nem bactérias conseguiram resistir. A não ser que sejam nas camadas mais profundas do solo, e aí nós precisamos de uma outra tecnologia, de um rover, por exemplo, que leve uma broca que perfure mais a fundo. E aí é muito engraçado que a gente ia ter esse ano de 2022, em setembro, um rover russo, em parceria com o ESA, a gente ia levar o Rosalind Franklin, e era um rover que levava uma broca que poderia perfurar 2 metros no solo marciano, e que foi adiado, infelizmente, devido à guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Como era uma parceria, e aí foi suspensa essa missão, talvez ela nem seja mais realizada. A gente torce para que isso aí, depois do fim da guerra, eles reconsiderem e seja lançado, porque de fato era uma missão muito bacana e concebida para procurar bactérias nas profundezas do solo marciano, né? Agora, só para a gente fechar aqui, Fontana, sempre se fala de viagens espaciais. Agora já é algo completamente viável, né? Claro, muito caro, não é qualquer pessoa que consegue, mas a gente já vê uma certa frequência, vamos dizer assim. Existe essa possibilidade de ir para Marte também, inclusive, né? Sim. Na verdade, o grande problema, nós temos tecnologia, tanto que a gente coloca rover lá todo dia. Nós temos tecnologia para ir. Nós não temos tecnologia, Raquel, para ir e voltar. Porque o que acontece? Uma nave que carregasse que carregasse combustível suficiente
para ir a Marte e voltar, teria que ser gigantesca. Então, existem alguns estudos aí, por exemplo, o Elon Musk já desenvolveu a Starship, que é uma nave monstruosa, muito maior do que a maior espaçonave que nós já fizemos, que é o Saturno V, que levou o homem à Lua, né? Então, a Starship é muito maior do que ela e é uma candidatíssima ao primeiro pouso em Marte. Mesmo assim, a Starship não tem condição de pousar em Marte e voltar. Então, uma ideia seria, por exemplo, o que a NASA está fazendo? A missão Artemis agora, que provavelmente a primeira nave da Artemis deve ser lançada agora em 2029, rumo à Lua, ela vai construir uma base lunar para lançar para Marte. Por quê? Porque da Lua nós vamos gastar muito menos combustível devido à menor gravidade, então possivelmente nós conseguiríamos construir uma nave com menos combustível capaz de ir a Marte e voltar. E uma outra ideia seria, lança um foguete daqui para Marte, lança os componentes comburentes separados, como se fosse um abastecimento acessório, que ia pousar e aí, lá em Marte você reabasteceria. Mas a tecnologia é muito complexa, você está lidando com vidas humanas, né? Você tem que, quando você leva... Muitas, né? Porque aí não é só um astronauta que vai, uma viagem, você pensa o mínimo aí de pessoas. Quando você leva uma pessoa a qualquer lugar, você tem que ter certeza que você vai conseguir trazê-la de volta, né? Embora os russos não pensam muito, os russos são muito doidão, viu? Os russos mandaram Gagarin pro espaço, só um aspas aqui, e assim, se vira aí, Gagarin, tomara que você volte, volta. E Gagarin pulou, ele teve que injetar da cápsula 70 quilômetros antes de pousar no solo, porque senão a nave ia espatifar no solo, porque o sistema de pouso falhou. Ele é porque era uma pessoa muito fria, viu? Não, e estava completamente inserido ali, né? E sabia o que fazer, estava completamente informado. Deus me livre. Imagina, você tá lá, e agora o que eu faço? Exatamente. Mário Fontana com o canal Nerd aos 50, assiste lá, clica lá, vai ter muita coisa bacana. Esse, entre outros temas, esse também vai para lá, né, Fontana? Com certeza, daqui a pouquinho estamos lá. Podcast, daqui a pouquinho tá tudo lá, com imagens também, a gente tem muitas imagens lá. Quem quiser saber mais, conhecer mais e ajudar o canal a expandir, é só clicar lá, Nerd aos 50. Isso aí. Clica, assiste, compartilha, curte, inscreva-se se não é inscrito, né? Vai lá no sininho, né, Fontana? Isso aí, manda lá. Muito obrigada, Mário Fontana, mais uma vez aí por estar conosco, compartilhando conhecimento e curiosidades aí da vida espacial. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o espaço, Raquel. Muito obrigado. Deixe o seu like para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Também inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Este é o canal Nerd aos 50. Aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.